O time de Eduardo Cudê para enfrentar o Cuiabá no sábado e também a equipe do River Plate na terça-feira pela Libertadores está cada vez mais claro. Nessa tarde, no CT Parque Gigante, ele avançou no desenho da equipe, que deverá ter Pedro Henrique como centroavante neste final de semana. Isto porque está praticamente definido que Ener Valencia está fora do jogo de sábado, preservado para estar em plenas condições na terça-feira no Monumental de Núñez pela Libertadores da América. Outras situações do time foram definidas e no mercado de transferências existe muito mistério. A direção estaria avançando na contratação de um zagueiro com um nome que está trancado a 7 chaves e ainda não vazou. A gente fala também sobre Oscar, ex-meia do Inter, atualmente no futebol chinês, que movimentou a torcida colorada nas redes sociais, publicando um vídeo jogando bola com o seu filho. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 27 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o treino, porque tem algumas informações importantes. A atividade ela foi fechada no CT Parque Gigante, o Eduardo Cudê avançando para fechar o time que enfrenta o Cuiabá no sábado e também o River Plate na terça-feira, porque ele não vai ter muito tempo para trabalhar entre esses dois jogos, tá? E aí, algumas informações importantes. A primeira delas, Luiz Adriano treinou normalmente com o restante do grupo. Na quarta-feira, ele havia apenas corrido em volta do gramado. Nessa quinta-feira, não. Ele trabalhou normalmente na atividade coletiva que foi proposta pelo técnico Eduardo Cudê. Ao contrário de Ener Valencia. O Ener Valencia não treinou normalmente. De novo, ficou fazendo uma atividade separada. Porque está praticamente confirmado que o Ener Valencia está fora do jogo de sábado contra a equipe do Cuiabá. Não é lesão, é cuidado, é preservação. O Inter está dando uma guardadinha no Ener Valencia para que ele possa jogar na terça contra o River Plate em plenas condições. E isso é amplamente garantido pelas pessoas do Internacional. No Monumental de Núñez, o Ener Valencia estará jogando e provavelmente vai ser titular do técnico Eduardo Cudê, só não participou do treino de hoje e deve ser preservado da partida de sábado contra a equipe do Cuiabá. Com isso em campo, e aí o retorno do Maurício, do Pedro Henrique, que já estavam treinando desde o início da semana, ainda a situação envolvendo o Bruno Henrique, que já está no bid, o Cudê fechou ou indicou o time que vai a campo neste sábado contra o Cuiabá, tá? E aí, sem Ener Valencia, ele já encontrou um substituto. Pedro Henrique. A informação desse teste, ela veio primeiro do Revista Colorado, que sempre eu tenho dito aqui, os caras têm acertado todos os times do Internacional, estão com muito boas informações sobre o que acontece nos treinos, até mesmo com os portões fechados. Vai lá no Revista Colorado, que é um baita canal para tu acompanhar das notícias do Inter. E eles trouxeram a informação de que o Pedro Henrique treinou no time titular. E aí o Cudê desenhou a equipe da seguinte maneira. Rocher, né? Bustos, Vitão Mercado, o Vitão voltando ao time, e René. Aí, Johnny de primeiro volante, Depena, Arangues e Wanderson com Alan Patrick e Pedro Henrique na frente. Algumas questões que a gente precisa observar, tá? O Maurício tá recuperado. E o Maurício não treinou no time titular pro jogo de sábado. A questão é, o Maurício vai ser titular com o Cudê, porque o Cudê elogiou muito o Maurício na entrevista coletiva após o jogo contra o Bragantino e a gente esperava que o Cudê já colocasse o Maurício como titular nesse sábado. Talvez ele esteja aguardando o Maurício do sábado e coloque durante o jogo para botar ele como titular contra o River Plate. É uma possibilidade, que ele teste um time pro sábado, mas na cabeça dele já vá trabalhando outro time pra terça contra o River Plate, que é quando o bicho pega mesmo. Vamos ver, mas o time pra sábado deve ter Pedro Henrique e também Alan Patrick como uma dupla de ataque. De novo, Alan Patrick em uma função mais adiantada como um segundo atacante e não jogando na linha dos meias. É uma tendência que a gente vem observando com o Eduardo Cudê, tá? Uma outra informação do treino, gente, que na verdade foi de quarta-feira, mas eu não consegui colocar no diário de ontem, eu coloco aqui, é que o Lucas Ramos, meia, vai passar por uma artroscopia. Ele teve uma torção no joelho em um dos treinamentos, tá? Ele não vem jogando já há algum tempo, é um cara que tem pouco espaço no elenco, e ele vai passar agora por essa artroscopia, cerca de um mês fora,
o Lucas Ramos vai desfalcar, não vinha sendo utilizado nem pelo Mano Menezes, duvido que seria utilizado pelo Eduardo Cudê, um jogador com pouquíssimo espaço no elenco, mas que vai ficar agora de fora, inclusive dos treinamentos, em função dessa artroscopia, tá? Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo repercutindo a resposta de Rodrigo Caetano, na entrevista coletiva que ele concedeu na tarde dessa quinta-feira, lá em Belo Horizonte, falando sobre o técnico do Internacional, falando sobre Eduardo Cudê. O Cudê, ao chegar aqui no Inter, ele disse e disparou contra o Rodrigo Caetano, dizendo que teve o azar de cruzar com a mesma pessoa nos dois clubes que havia trabalhado aqui no Brasil, no Inter e também no Atlético Mineiro. E hoje o Rodrigo Caetano respondeu sobre isso. E foi uma resposta dura do Rodrigo Caetano, uma resposta forte, onde ele acusou o Eduardo Cudê de ser ingrato, onde ele falou sobre discussão de caráter em relação ao técnico do Inter, uma resposta bem forte de Rodrigo Caetano. Tá nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, porque essa treta ela esquentou um pouco e o Caetano deu essa resposta bastante contundente ao técnico do Internacional, que antes foram companheiros. O Caetano buscou o Cudê por duas vezes, uma no Inter e outra no Atlético Mineiro, e agora os caras não estão se dando muito bem, não. Vamos para o mercado de transferências, porque tem algumas informações importantes, mas que não estão muito claras, tá? Eu vou citar aqui o Vaguinha, Wagner Martins, do canal do Vaguinha, que trouxe a informação de que o Inter está contratando um zagueiro. E um zagueiro que chega para ser titular, que chega para brigar por titularidade. Essa é a informação do Vaguinha, e que não tem ainda o nome desse jogador. No bastidor do Inter, tem se falado ao longo do dia de hoje desse zagueiro. Vou dar um exemplo. O José Olavo Bisol, diretor de futebol do Internacional, concedeu uma entrevista para a Rádio Guaíba. E nessa entrevista, ao ser perguntado sobre a contratação de um grande zagueiro, ele disse: não, a gente não fala em nomes, a gente não quer criar expectativa no torcedor antes que tudo seja fechado. O que dá uma ideia, uma leitura de que, cara, talvez exista alguém que esteja fechando mesmo. E seria um zagueiro. Ontem eu trouxe a informação aqui que o Inter também procurava um lateral direito, porque o Igor Gomes pode ser esse quarto zagueiro do plantel a partir do doping do Rodrigo Moledo, que está suspenso pela Conmebol. Mas agora a informação do Vaguinha vem de que o Inter vai trazer também, ou vai trazer um zagueiro. Me parece que o Inter está olhando para as duas posições. E a que conseguir traz e desloca o Igor Gomes para outra função, para outra posição. Não tem o nome desse zagueiro também, tá? Mas está esquentando isso. E assim, a direção do Inter consegue fechar, blindar bem os nomes certas vezes. E está conseguindo fazer isso, tá? Se eu souber e descobrir o nome do zagueiro, eu digo. Mas eu tenho algumas pistas que são importantes. Acho que a principal pista é que Cudê não tem um zagueiro canhoto confiável no elenco. Ele colocou Gabriel Mercado agora para jogar como titular no sábado, em relação ao Nico Hernandes, que não fez um bom jogo na estreia do Cudê. E o Cudê gosta de jogar com um zagueiro canhoto e com um zagueiro destro. Ele precisa desse zagueiro canhoto para sair com a bola. E lá na Argentina, inclusive, houve surpresa com o fato do Mercado ser escalado como um quarto zagueiro. E, inclusive, lá na Argentina, o ex-auxiliar do Eduardo Cudê, que trabalhou com ele no Atlético e no Rosário Central, foi entrevistado e perguntado: mas o Mercado joga pela esquerda? E ele: não, com o Cudê não vai jogar assim. E no treino de hoje ele já colocou o Mercado pela esquerda, porque o Nico Hernandes não deu uma boa resposta por ali. Até achei que o Nico seria titular com o Eduardo Cudê. Mas eu tenho a leitura de que se o Inter trouxer um zagueiro, vai ser um zagueiro canhoto, tá? Porque o Cudê depende muito desse cara e precisa muito desse cara pro esquema, e seria um jogador que o Cudê pediria, tá? E pediu em todos os times. Então, é uma leitura minha de que é um zagueiro canhoto, mas a informação que vem do Vaguinho, e é uma informação que ele ouviu de uma fonte, é de que o Inter está fechando com o zagueiro. A gente vai ficar observando isso nos próximos dias, tá? Por último, eu quero falar sobre Oscar. Não, o Oscar não tá vindo, tá? Mas ele movimentou a torcida do Inter nas redes sociais ao longo dessa quinta-feira, publicando esse vídeo aí, ele jogando bola com seu filho no quintal de casa. Detalhe, o filho do Oscar tá com a camisa do Inter. E assim, a gente sabe do carinho que o Oscar tem pelo Internacional. Ele estreou como profissional aqui e foi lançado basicamente como profissional aqui, chegou à seleção brasileira, foi vendido para o Chelsea, depois de um imbróglio que ele teve com o São Paulo, ainda como jogador das categorias de base do Tricolor Paulista. Ele gosta muito do Internacional, tá? E, obviamente, o torcedor do Inter alimenta muita expectativa de que um dia o Oscar volte. Não vai acontecer agora, tá? O Oscar tá bem na China, ganha um salário multimilionário, ele é muito, muito bem valorizado lá no futebol chinês, joga pelo Xangai e tá no futebol chinês há algumas temporadas, adaptado na China.
Não vai ser agora que ele vai voltar pro Inter, quem sabe no futuro um dia, mas esse tipo de relação do jogador com o Inter, o filho dele usando a camiseta, movimentou e chamou a atenção do torcedor colorado nessa quinta-feira. Uma cena fofinha pra gente fechar aqui o diário. Pra fechar, agora sim, vamos falar de KTO, vou passar algumas odds dessa quinta-feira, tá? Porque a gente tem, por exemplo, o River Plate jogando pela Superliga Argentina. River Plate e Racing. É o adversário do Inter em campo. E a gente vai ficar de olho nessa partida. Odd do River, 1.5. Empate, 4.25. E Racing, 6.33. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!